Imoralidade sexual é um dos pecados mais graves que uma pessoa pode cometer. E quando você comete o pecado da imoralidade sexual, você atinge o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E dessa maneira você entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo se afasta de você. E se esse pecado for cometido por diversas vezes, como um pecado de estimação, onde você peca, pede perdão, mas torna a pecar novamente, e fica nesse ciclo, você perde a presença de Deus na sua vida. E é tudo o que o diabo precisa para fazer arruaça na sua casa e na sua família e dentro de você, que é o principal. Quais pecados configuram-se imoralidade sexual? Fornicação, que é um pecado onde você tem relação sexual antes do casamento, ou mora com alguém, não é casado e se relaciona com essa pessoa sexualmente, você está em fornicação e você está abrindo portas no mundo espiritual para o inimigo atuar e agir em várias áreas da sua vida. O adultério, que configura também uma imoralidade sexual, que é o ato de trair a pessoa com quem você é casado. E eu já falei muito aqui nesse perfil sobre as consequências da traição. A homossexualidade também é pecado, é imoralidade sexual. Muitos dizem por aí que a homossexualidade não é pecado, mas é bíblico que a homossexualidade é pecado. Só que esse tipo de pessoa, elas leem só outros versículos da Bíblia e não leem os versículos dos quais falam que a homossexualidade é pecado. Inclusive em Levíticos 18:22, que diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, porque abominação é aos olhos do Senhor. Ou seja, a homossexualidade é pecado, é uma abominação contra o Senhor e não tem base bíblica para dizer que a homossexualidade não é pecado. Incesto também se configura uma imoralidade sexual e muitas vezes um crime. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Levítico 18:6. A Bíblia claramente condena o pecado de incesto, ou seja, o pai se relacionar com a filha, o tio se relacionar com a sobrinha, o sobrinho se relacionar com a tia, o irmão com o irmão. Incesto é imoralidade sexual e muitas vezes se configura crime também. A pornografia é uma imoralidade sexual. A pornografia prejudica relacionamentos reais. Ninguém esbarra no adultério. A maioria das pessoas, elas traem porque elas já começaram a trair consumindo esse tipo de conteúdo. E daí ela sai do virtual para o real. A pornografia está altamente ligada a doenças psicológicas, depressão, ansiedade e outras. Tem pessoas que entram em estado de insanidade mental, loucura mesmo, por viver consumindo conteúdos pornográficos. Eu sei de relatos de pessoas que eram cristãs e viciadas em pornografia. Foi vista na rua fazendo coisas horrorosas e até filmada. E a filmagem foi divulgada para outras pessoas da igreja. Para você ver o nível que a pornografia leva uma pessoa a perder a sanidade mental. Você está lidando com legiões de demônios e você não tem noção dos portais que você está abrindo quando você entra em um site pornográfico. Quando você entra nessa plataforma com o seu intuito de consumir conteúdos como esse. A partir do momento que você entristece o Espírito Santo e esta casa aqui se torna vazia, legiões de demônios podem fazer parte. Legiões de demônios podem entrar, porque existe uma legalidade. E o mundo espiritual trabalha com legalidade. As consequências da imoralidade sexual, segundo a Bíblia, são muito sérias. Separação de Deus, Isaías 59:2. Mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Tá aí um dos motivos de muitas orações não serem ouvidas. Pecados confessados e não arrependidos. Ou até mesmo esses pecados de estimação. Arrepende, volta a pecar. Mas o que eu faço para abandonar esse pecado? Eu não consigo. Abandona o pecado e o caminho que te leva a pecar. Se você não pode com tal coisa, tira da sua vida completamente. Se as redes sociais te fazem pecar, anula todas elas. A Bíblia diz que se um dos teus olhos te fazem pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar na vida só com um olho do que com os dois e ir para o inferno. Entende que é necessário você retirar. Deus não chamou você para resistir o pecado. Eu vou ficar aqui porque eu tenho que resistir. O pecado você precisa fugir. E isso você vê na história de José.
quando ele foge da mulher de Potifar. Se você ficar sozinho e te leva a pecar, vai caçar alguma coisa para você fazer. Vai se ocupar com alguma coisa. Mente vazia é oficina do diabo. Tudo que te leva a pecar, evita. Evita o máximo que você puder, até que você vença isso completamente. Porque as consequências da imoralidade sexual são muitas. E uma delas é as suas orações não ser ouvidas. Muitas vezes você ora, mas aí as suas orações não sobem, não passam nem do teto da sua casa. A perda do reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros. Quem comete imoralidade sexual torna o seu corpo impuro. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. A palavra em 1 Coríntios 6 diz claramente: não vos enganeis. Não deixem o diabo vos enganar, porque essas pessoas que estão impuras, idólatras, adúlteras, efeminados, homossexuais, não herdarão o reino dos céus se não se arrepender. E o arrependimento parte de deixar o pecado. Não adianta se arrepender e continuar pecando. É necessário abandonar, deixar o pecado e seguir com Cristo, porque quem comete tais atos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. As consequências são muitas. As consequências são muitas. Efésios 4:19. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez desejos insaciáveis, ambição desmedida, cobiça e toda espécie de impureza. O pecado sexual pode endurecer os nossos corações e nos afastar ainda mais de Deus, nos tornar insensíveis ao Espírito Santo. Adoramos e muitas vezes não nos sentimos tocados pelo Espírito Santo. Oramos e não sentimos nada. As coisas do céu não nos comovem mais. Ouvir uma pregação não mexe mais com o nosso coração, não comove mais o nosso coração. Nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Não ouvimos a voz de Deus mais. Não ouvimos Deus falar conosco mais. E assim cria-se um abismo gerado pelo pecado entre Deus e nós. E isso é muito sério. Mas o que fazer? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa santificação. Que vos abstenhais, evite, renuncie, afaste-se da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que configura esse vaso na palavra de Deus? O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Somos vasos na presença de Deus e é da vontade de Deus que estejamos em santificação, matando a nossa carne e fugindo das inclinações dela. Porque uma pessoa que vive nas inclinações da carne, de pecado em pecado, esta pessoa não está nem de perto e nem de longe cogitando as coisas do Senhor. Ela não sente vontade de orar, ela não sente vontade de adorar, ela não sente vontade de cultuar a Deus, ela não sente vontade de nada, porque todas as suas inclinações são da carne. Muitas vezes você pode olhar e falar assim: nossa, mas eu tô tão sem força para orar, eu tô tão sem força para fazer alguma coisa para Deus, porque todas as suas inclinações estão voltadas para a sua carne. E talvez os seus pecados não sejam de imoralidade sexual, mas sejam em outras áreas. E se as suas inclinações são maiores para a carne, obviamente você não sente vontade de fazer as coisas do Espírito. Comece a obrigar a sua carne a inclinar para as coisas do Espírito. Ore sem vontade, leia a palavra sem vontade, adore a Deus sem vontade, vai para a igreja sem vontade. Quando você pensar que não, você vai fazer por amor, porque a graça te alcança. Mas enquanto você só fazer o que você quer, o que te dá na telha, todas as suas inclinações serão da carne. Porque a carne jamais vai querer orar, ler Bíblia, pagar preço. E você vai ser escravo do diabo por muitos anos, enquanto você não acordar para entender que a sua força vem de você inclinar para as coisas do Espírito. E se você está aqui nesse vídeo até o final, Deus está falando com você. Abandona o pecado enquanto é tempo. Santidade outra vez. Santidade outra vez.